Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Moda Masculina Podcast, número 41, ou 42, ou 43, porque eu já comecei tamo longe minha já. idade eu lembro mais pra falar a verdade, cara, minha cabeça não tá mais tão boa. E hoje, cara, hoje a gente vai falar de um assunto que vocês curtem muito, que é relógios. A gente trouxe aqui o Henrique e o Alex da Hu, que é uma microbrand super bacana, que tem um DNA que é, vamos falar assim, meio brasileiro, meio americano. Justo. Eles vão explicar melhor como é que funciona isso. Então, olha, boas-vindas. Eu quero falar que eu tô muito feliz de gravar esse episódio com vocês. Obrigado pela presença. Então conta um pouquinho assim, o que é a Hu exatamente? Bom, vamos lá. Contar um pouquinho da história, né, da Hu. Acho que você pode contar. Ou você quer mais o conceito? Já manda o conceito e já abre essa caixa. Olha essa caixa, Silverson. Não pode ser aquelas caixas tipo James Bond, se abre ali, tem tipo, sei lá, velho, urânio. Já abre a caixa, abre a caixa, vai. Dá problema, né? Então abre a caixa, já abre a caixa enquanto você conta aí, vai, Alex. Vamos lá. O conceito... Mano do céu. Então, olha, coisa na linda. verdade é o seguinte, existe por trás da Hu toda uma ideia do lifestyle, né? Certo. Então assim, todo movimento de micromarca, a gente pode até depois falar um por um, né? Vamos entrar nos detalhes. Legal. Mas o novo conceito da micromarca, que é um negócio que nasceu provavelmente uns 10 anos atrás, e você só conseguiu realmente montar uma micromarca a partir do momento que você teve toda a internet, em todas as coisas. Então assim, a micromarca é sempre baseada em e-commerce. A micromarca geralmente ela é B2C, quer dizer, a própria marca vende Certo. direto para o comprador, você não pode ter intermediários, senão vai ficar mais caro. Então assim, de um tempo para cá, esse movimento começou, e eu acho que o mais legal do movimento é que ele criou a possibilidade das pessoas terem realmente uma diversidade de relógios muito grande. Então, para quem gosta de relógio, ou mesmo até para quem não é tão fanático, de repente você saiu daquelas marcas padrão, quer dizer, o Seiko, o Citizen, o próprio Casio, que seja, ou marcas mais caras, você começa a ter agora realmente preços acessíveis por coisas exclusivas. Legal. Então, antes você tinha que pagar alguns milhares de dólares para você ter um relógio diferente e exclusivo. Você ia começar a entrar na gama de relógios suíços, por exemplo. Ou você ficava no relógio japonês, que era mais barato, mas todo mundo tem, qualquer loja de shopping tem, etc. Então as micromarcas é como se fosse uma categoria, mas digamos assim, intermediária entre aqueles relógios muito exclusivos, que nem você falou, mas daí são muito caros. Sim. E daí se você quisesse um relógio mais acessível, era um que tem uma produção de massa muito grande. Então ele vem aqui, um preço que cabe no bolso, mas ao mesmo tempo você vai estar tendo uma coisa exclusiva que é muito única. Exatamente. Legal. Eu gosto até de fazer uma comparação, não sei se é uma comparação boa pra todo mundo ver, mas assim, tipicamente você está nos Jardins, tem aquelas boutiques pequenas, que tem aquela roupa mais exclusiva, que é aquela casa bonitinha no jardim. A micromarca é bem isso, entendeu? Certo. Não espere que seja uma coisa barata, né? Porque a gente nem tem escala para ser barato, mas você pode ter certeza que é uma coisa feita praticamente manualmente, são relógios feitos em uma quantidade pequena, são desenhados inteiramente por nós, quer dizer, tudo é desenho, inclusive da pulseira, a coroa, tudo é desenhado in-house, vamos dizer assim, né? Que lindo. Então, cara. assim, a micromarca, o conceito da micromarca, tem vários tipos de micromarca, mas vamos dizer, a micromarca que a gente está envolvido é realmente edições limitadas, pequenas, numeradas e desenhos exclusivos, né? Obviamente a gente tem a nossa filosofia, a gente pode explicar aqui qual que é o que lifestyle que a gente percorre, né? Que a gente persegue, na verdade, que a gente gosta de representar. Mas a coisa da micromarca é muito isso. E que inclusive eu vejo no Brasil uma certa resistência. As pessoas ainda não entenderam o que é micromarca. O cara quer comparar o preço da micromarca, de um relógio desse, com o preço do Citizen que ele vai lá e compra no shopping. Não é a mesma coisa. E nunca vai ser, porque eu nunca vou ter o volume deles. Muitas vezes até o mecanismo, né, a gente usa da Citizen, usa da Seiko, mas todo o acabamento, toda a estrutura é outra. E em comparação com relógio de luxo, aí os caras têm um repertório ali, né, de publicidade e de
custo de distribuição e de camadas ali que torna o relógio muito mais caro, né? Não só pelo produto, mas por esse goodwill e né, todo esse processo. Então aqui não, aqui a gente atravessa esse processo, um contato da marca direto com o consumidor final. Entendi. Legal, e esses modelos aqui, eu vi que vocês... Mas conta um pouco da filosofia, eu acho que antes da gente falar dos modelos, Tá. Eu vi que assim, vocês, e claro, batendo o olho, é uma coisa muito inspirada no universo automobilístico, velocidade, driver's watch, né? Tá dentro dessa categoria, eu vi no site? Sem dúvida que sim. O que é um driver's watch, então, se... Eu acho até que existe aí talvez até uma coincidência. Posso dizer primeiramente Pode, por que claro. nós fizemos isso, né? Perfeito. A marca, na verdade, eu criei em 2017 e eu vim de uma família de colecionador de carro antigo. Então, para mim, isto sempre foi a minha Uma paixão. a minha cultura, vamos dizer assim. Eu cresci com isso. É uma coisa assim, desde que eu nasci, eu tô dentro disso e olhando, e para mim sempre foi uma paixão. Então quando eu quis criar a marca, eu realmente quis fazer a coisa, juntar a paixão do automóvel, e eu vou entrar até um pouquinho no detalhe, e do design também, porque eu sou uma pessoa muito ligada em design industrial, eu gosto bastante. Tem uma coisa que é importante dizer, na década de 60, final da década de 50, década de 60, o movimento dos relógios, vamos dizer assim, a relojoaria, que seja suíça, que seja japonesa, na época, e na época relógio era realmente um utensílio, coisa que hoje não é mais, a gente fala disso também, mais pra frente, tinha assim, veio o movimento do cronômetro. Então, na década de 50 já começaram a sair os primeiros, na década de 60. Cronômetro, você está medindo o tempo. Tem muito a ver com o automóvel. Uhum. Então, assim, acabou virando uma coisa, a maior parte dos relógios, realmente, muitos relógios cronômetro, foram associados a automóveis. As próprias marcas foram colocadas. Tem o Omega Speedmaster, que é o relógio lá da Lua, que todo mundo fala, que é icônico. Na verdade, ele é o Speedmaster, ele era um relógio automotivo. Ele não era um relógio da Lua. A história dele, porque ele foi cair na Lua, é paralelo a isso. Mas o Speedmaster era um relógio. Então, assim, todas as marcas lá fora começaram a entrar realmente nessa coisa de explorar o marketing do próprio relógio com o automobilismo. Certo. E a gente gosta muito de pegar essa época que a gente chama a época de ouro do automobilismo, que realmente é a década de 60 e 70, né? Então por isso que a gente gosta muito de retratar. Inclusive essa série é muito anos 70 e aqui é uma... Isso aqui é esse relógio general. Essa aqui qual que é o nome dessa série? Essa aqui chama-se CHR. Essa é uma série que acabou, que foi limitada, foi uma edição limitada pequena, já acabou. O que vai acontecer é o seguinte, ano que vem a gente vai lançar a continuação dessa série, mas vai ser diferente. Certo. Então, por exemplo, aqui já é CHR 4, 5 e 6. Tinham outros que saíram antes. Eu vou lançar agora o 7, 8, 9 e 10. Ah, entendi. Então aqui, quem quiser um CHR4 ali, um abraço, não quem existe tem, mais. Certo. Não tem mais. Mas daí vão lançar o CHR Eu vou 8, 9 e tal, vai ter outra possibilidade. Que inclusive vai ser um relógio... o conceito é parecido de design, mas é um relógio diferente. Ele vai ser um relógio mais caro. Vai ter uma coisa... Vai ser mais refinado, vamos dizer assim. Mas... É uma prática comum na relojoaria, né, de ter linhas ali que lançam novas séries, novas gerações ao longo do tempo, então fica bem marcada, só que né, o modelo vai tendo um aprimoramento. Ah, entendi. Esse aqui, por exemplo, é uma série chamada TPS. Isso aqui é o nosso carro-chefe do momento, que é essa série. Aqui é 1, 2, 3, 4, aí é outra numeração. Tá faltando um que não tá aqui. Esses dois têm o mesmo mostrador? É o mesmo Muda só a relógio. pulseira. Isso. E aquele o tá. mesmo relógio, cores diferentes. Entendi. E pulseira, né? Pulseiras são diferentes, mas assim, por exemplo, essas são de suede, elas são opcionais até, não é uma pulseira de linha. Todos os relógios da nossa marca, a pulseira que a gente chama de intercambiável. É isso que eu ia perguntar. Eu reparei que você consegue comprar no site outros modelos de pulseira que você troca ali com facilidade. E vou né? mostrar como é que você faz. Você simplesmente tira o pininho. Sem ferramenta.
E todos vêm com 2 pulseiras. Eles já vêm com legal. Já duas. vem com 2. Ótimo. Então, na que verdade, sempre é um relógio couro. 2 em 1. É como se você tivesse comprando um relógio. Sim. Porque quando você troca a pulseira, Muda. muda completamente, Muito. cara. E Você tem vai para um pulseira de aço, aço? para um couro. Ainda Vocês não. trabalham- Posso Tá. falar? Estamos Pode. trabalhando nisso. Ah, Vai ser uma legal. opcional, não vai vir de série, Sim, mas sim. você vai poder comprar separadamente. Todos vêm com couro e silicone. Tá. Então, por exemplo, esse aqui eu montei com silicone para mostrar para vocês. Aham. Essa aqui é uma série desse TPS também, que é uma full black, né? Então a gente chama de Black Series. Pode tirar, mexer. Inclusive essa pulseira é uma delícia, Black, é adorei ótimo. essa expressão. E ele é todo em que a gente chama de Black PVD. Você vê que até como chama, a fivela da pulseira, Sim. ela é em Black PVD, que é um... E até para avisar, não risca, tá? Não é... muita gente acha que cai a tinta. Isso aí eram relógios da década de 70, efetivamente caía a pintura. Caía a tinta. Esses não caem. Você pode bater o relógio, não vai acontecer nada. E aqui atrás? Tem falar, bonito essa parte É interna. um Porsche 910, é um carro de corrida. Que daí é o carro que inspirou essa série ou não? É uma... É uma homenagem. Uma É uma homenagem. Esse foi o primeiro carro que a Porsche venceu corrida, que venceu Le Mans. Ah, entendi. Aí todos os relógios vêm com... Todos os TPS, que é essa linha, vem com... Tá. Vem com o Porsche. Esse, por exemplo, era... a gente faz uma homenagem a uma coisa que a gente acha que é interessante. Então, por exemplo, esse CHR, essa série ela veio uma homenagem ao Lamborghini Miura, lá do começo da década de 70. É a roda Essa é a Campagnolo. roda dele, que é uma roda... Então, assim... a gente não tem uma regra perfeita, o que a gente gosta, Entendi, pode ser um entendi. detalhe do carro, Entendi. pode ser o carro, aí é uma coisa de... Esse é um processo, por exemplo, o novo CHR que vai vir com uma traseira com esse tipo de trabalho, que é um Certo. trabalho mais... Inclusive assim, até para mostrar, fazer esse caseback, isso aqui custa caro. Caseback, esse é o nome. Eu É ia o perguntar. caseback, exatamente. Então, isso aqui você vai ver em relógios suíços de 3, 4, 5 mil dólares, você vai ver esse tipo de trabalho. E é isso que a micromarca consegue fazer. Ela vai trazer elementos, entendeu? Coisas interessantes, caros, para tentar fazer isso para todo mundo. Então, assim, esse tipo de trabalho é relógios de valor alto, Sim. suíços, né? Então, isso que a gente tenta trazer e mostrar a diferença do que é uma micromarca, que a gente consegue popularizar muitas características de um relógio caro. Materiais, acabamentos. Então, esse couro é um couro italiano. O vidro é anti-risco. Coisa linda, né? O inox é um inox anti-alérgico. Então, tem uma série de detalhes assim muito bem cuidados aí. E esse e aqui o número limitado, né? Eu vi que Sim. esse aqui é o número. Então esse aqui é o número 1 de 1000. Por acaso está conosco. Por acaso não, né? Não é por acaso. Posso falar que eu perdi não o relógio, mas na fabricação, às vezes eu esqueci de pedir para separar para mim o número 1. Então tem alguns deles que eu perdi o número 1. Ah, que daí você, tipo, tem Tem o número, algum sei lá, 3, felizardo aí 5, que 10. levou, né? Caraca. E como é que vocês determinam a quantidade que vai ter? Por exemplo, esse daqui tem 105. Esse é 82 Sim. do 105. Como Sim, é que vocês porque foi uma determinam? série que eu queria fazer ela menor, entendeu? Tá. Realmente foi pensado isso. Esses daqui já são 1000 por cor. Ah, tá. A Mas aí, próxima vai ser 1000 por cor. Por também. exemplo, É 1000 1000 por cor ou por modelo? Desculpa. Por peraí. versão. Por versão, é. Por versão. É 1000 1000 por por versão, versão. tá legal. Sim. 1000 por Não, mas aí, por versão. exemplo, 1000 é um número redondo, 105 não. Por que 105? Foi ao acaso Ah, isso tá, daí. aleatório. Foi um negócio, a gente pensando 100, não... 105. Não tem nada muito importante do porquê Tá bom. foi 105. Mas Aí o que eu queria perguntar é o seguinte, vocês falaram que todo o processo vocês fazem lá dentro, né? Desde o design, tudo, até Sim. da pulseira, enfim. Mas aí o Henrique comentou que vocês pegam mecanismos de outras, né? Da Citroën, você falou, né? Seiko, Da Seiko muito e tal. Seiko, é. E como é que é o processo, então, da criação do relógio do zero? Vocês conseguem dar uma simplificada, resumida Sim, pra gente? Ou sim. não, se quiser aprofundar também, o bom de podcast é isso, né? Não, mas assim, uma pergunta bem interessante, porque essa é uma das coisas assim, a micromarca, não é que a gente fica olhando apenas o que as pessoas querem, o que o mercado está... a gente tem muito paixão aqui, né? Então, realmente, a gente olha um relógio, aqui tem muita inspiração, como eu falei, década de 60 e 70, eu diria até 50, 60 e 70, tá? Inclusive Tá. porque eu tenho um projeto de fazer um
50 agora. Isso é 70, 60 e isso é 70. Tá. Bem característico. E a gente, assim, a minha paixão por relógio é relógio vintage. Eu não consigo... Hoje em dia eu entro numa loja de relógios no exterior, eu olho tudo aquilo e falo assim, não gosto de nada, porque os relógios hoje são muito grandes e muito brilhantes. E o brilhante é porque o mercado asiático demanda isso. Então você pode pegar até o próprio Rolex, e você vai pegar o Submarino Rolex, o GMT Rolex, e você pega um Rolex de hoje e você pega um Rolex de 30 anos atrás. O mesmo modelo GMT, o Rolex é menor, ele é mais discreto. Os antigos. Os antigos. E agora para o mercado asiático eles estão... Ah, que interessante. Então, assim, houve uma tendência, não só o mercado asiático, o próprio brasileiro gosta de relógio grande. Muito mais. Isso aqui é 40 milímetros. 40 milímetros é o que a gente chama do ponto do meio. Entendeu? Se o cara, mas tem cara que compra e fala assim, putz, ficou pequeno para mim, porque o cara tem um pulso desse tamanho. E tem cara que compra... O máximo de vocês é quanto? 41,5 esses daqui. 41,5. E o menor? 40, que é isso aqui. Então é bem... Parece pouco, mas pode Sim, fazer sim, diferença, tá? Por exemplo, esse aí que você tá 41,5 e é uma caixa a gente fala o corpo, Sim. né? É um corpo mais gordo mesmo, E de né? altura? Esse aí tem 13,9 milímetros. O quartz deixa você fazer relógios mais finos. Se você quiser fazer um cronômetro com automático, porque o automático tem o pezinho, que ele vai ficar mais gordo. ali, Então, realmente, se você pegar um cronômetro automático, além dele custar 20 mil reais, que eu falei o mínimo que você vai conseguir fazer de preço, ele é uma talaca desse tamanho. Tá. Inclusive, é um relógio incômodo de se usar, Sim, porque ele sim. é pesado. Não é um relógio tão prático, assim, é um relógio Eu não ruim de sabia usar. disso. E o quartzo... E na verdade o quartzo ele é mais preciso, não é? Ou eu tô falando... Milhares de vezes Ah, mais ele preciso. Mas não tem nem comparação. né? Entendi. O quartzo é um movimento eletrônico, né? Eu acho que vale a pena explicar brevemente aí. Você pode explicar para os Mas deixa ele seguidores? terminar de falar sobre a criação do relógio. É verdade, porque ele vai é falar da verdade. paixão. Eu vou Calma. deixar anotado aqui quartzo versus mecânico para não esquecer. Não, vamos falar disso, que são pontos sempre interessantes de explicar, até porque as pessoas vêm tudo assim, mas por que não é mecânico? Eu quero mecânico, eu quero mecânico. Tá, vou deixar anotado. Boa beleza, coisa para tá explicar para certo. todo mundo. Mas voltando à criação. Existe uma coisa... Como a gente gosta de vintage, a gente olha muito os relógios que existiam lá para trás. E realmente tem coisas que batem, né? Que você olha e fala assim, puta, esse relógio é muito lindo, eu preciso fazer alguma coisa inspirada nele. E aí eu pego. Mas eu acho que a grande coisa da criação da Hu é a gente se inspirar em alguma coisa, algum estilo que tinha na década 60, 70, que seja, e transformar isso para uma cara mais atual, tá? Então, assim, até um termo usado comumente no mundo do relógio, é tipo um neo-vintage mesmo. Então, eu vou pegar legal coisa esse lá nome. e vou repensar. Então, por exemplo, a gente usa muito cores aqui. Tem uma evidência de cor, tem uma modernidade que talvez não tivesse lá. Mas o espírito dele é muito dos relógios vintage. A gente quer criar uma coisa, acho que clássica é um termo ruim, mas vamos dizer uma coisa, um estilo provado já, um estilo comprovado, e dar uma repensada nele para uma coisa para se usar hoje. Então, o processo de criação realmente parte de alguma coisa que a gente goste muito. Tá. Mas aí você está falando de design, né? De design. Do elemento sim. visual, assim. Sim, Tá. sim. Existe uma tendência nossa, por ser uma marca com tendências ou com relações ao automobilismo ou automotivas, de fazer cronômetro. Tá. E o cronômetro, o fato dele ter mais 3 reloginhos dentro, né, que a gente chama dos subdials, ele te dá uma possibilidade de criatividade maior, né? Sim, tem mais Uma- elementos ali muito mais para, difícil. Por entre exemplo, aspas, brincar, Exatamente. Então, assim, né? Esse é o único que não tem, né? Então esse é um que não tem, isso aqui é uma série do lançamento lá para trás. Ele tá com uma flechinha, porque na verdade ele é não é nenhuma edição, esse é o único, de um artista amigo nosso, que é o Adonis, que é um artista plástico, e ele fez quadros pra gente do relógio, um negócio muito bacana. E esse é uma edição única que tem com a flecha, que é o símbolo dele. Então, na verdade, é o relógio do Adonis, que a gente chama. Que legal.
Mas voltando, a gente gosta de fazer cronômetro porque realmente ele tem a ver com a marca pelo lifestyle automotivo e porque realmente você tem capacidade, você tem a possibilidade de brincar muito mais. Então você pode até olhar aqui assim, a diferença que tem. Esses 5 aqui são o mesmo modelo, mas olha o que dá para brincar com os subdials. Cada um tem um subdial de uma cor, de um jeito. É igual, mas é muito diferente. É exatamente. muito doido isso. Então, e olha que interessante, se você pegar uma lupa, né, um magnifier e começar a olhar, você vai ver, por exemplo, os ponteiros. Olha a diferença. Dá uma olhada nos ponteiros pequenos. Você está olhando que o da esquerda é amarelo. O de baixo é branco. E se você olhar no detalhe, o da esquerda é amarelo, com o centro eu acho que é um azul escuro. Então você vê que é tudo isso que a gente faz, é o detalhe do detalhe. Olha o detalhe dos ponteiros. E eu posso explicar por que os ponteiros são de cores diferentes. Porque, por exemplo, nesse modelo que o ponteiro é amarelo do lado esquerdo, não sei nem se dá para mostrar isso no vídeo. Eu acho que dá pra... Depois a gente pode também... E poder, inclusive, mostrar, botar fotos profissionais. Esse subdial é a função do cronômetro, que é o ponteiro amarelo comprido. O que ele é? Ele é o acumulador. Quando você liga o cronômetro, ele começa a rodar. Depois que ele der uma volta, você não vai lembrar, ele vai dando voltas. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, o subdial do lado esquerdo, ele é o acumulador de minutos. Ele vai mostrando, 1 minuto e 15 segundos. Certo. 2 minutos, tantos segundos. Ele vai acumulando aqui para ti. O da esquerda, Isso. o subdial da esquerda, perfeito. E ele é uma função do cronômetro. Então ele é amarelo e esse é amarelo também. Este ponteiro nada mais é do que os segundos do relógio, da hora. Então ele tem a cor dos ponteiros normais. E o da esquerda também, na verdade, o da esquerda é uma função AM/PM, nem é um subdial até... É uma função de você saber se você está de noite ou de dia. Isso é uma função da Seiko, tá? Isso são coisas que eu não tenho como escolher. O movimento já vem com essas funções, o mecanismo já vem. Então, deixa eu ver se eu entendi 100%, tá? Esse aqui, os dois vermelhos, nesse caso específico, o comprido e o da esquerda, o subdial da esquerda, são do cronômetro. Isso. Esse aqui vai anotando os minutos, esses os segundos. O subdial do centro, ele está contando os segundos normais. Da função hora do tempo, dia. da função hora, da função... Perfeito. E o da direita é o AM/PM, é verdade, agora que eu vi, porque realmente o formato do relógio aqui, no relógio é 12 horas, né? Então, se você tá, sei lá, numa caverna, teoricamente você não sabe se é O melhor meio-dia ou exemplo noite. é o da caverna, né? Já você acorda numa caverna, você não sabe se é dia ou noite. Né? Ah, então da direita. Puxa, e o taquímetro? Você pode explicar um pouquinho o que é o Posso, taquímetro? claro. Eu já pesquisei, mas, cara, a minha cabeça buga, eu tenho dificuldade de entender o que é o taquímetro. O taquímetro é o seguinte, nada mais é do que uma calculadora aí, tá? Ele apenas está te mostrando um resultado em função do tempo. Para você usar o taquímetro, você precisa ter um circuito que seja, vamos supor que você quer... o taquímetro serve para você medir a velocidade média. Certo. Seja de um carro, seja de cavalo, seja lá o que for. O circuito tem que ter 1 quilômetro. Por determinação. Porque para dar esse cálculo ele tem que ter 1 quilômetro. Então o carro vai lá, passou pela linha de chegada, partindo, se aciona o cronômetro. Ele andou 1 quilômetro, passou de novo. Você fecha o cronômetro. Você vai olhar qual é a velocidade média dele. Porque nada mais é do que o tempo dividido pelo percurso. Entendi. Então, para medir a velocidade no taquímetro, eu preciso de um espaço que determinado, tenha 1 quilômetro. 1 Se não for quilômetro. um circuito fechado, poderia ser, sei lá... Pode ser uma reta. Pode ser uma marca. Pode ser uma reta. Você está na estrada, tem as plaquinhas, dá para brincar com isso. Passou numa plaquinha, aperta o botão. Passou na outra plaquinha, aperta o botão. Você vai ver qual é a tua velocidade média. Então, se a gente pensar assim nos principais elementos que definem um relógio driver, me corrija se eu estiver errado, é o cronômetro e o taquímetro e os subdials para ter essas funções. Sim. Essas são os principais elementos, Sim. né? Sim. Tá, então agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Básica, assim, né? Porque a gente tem também os modelos de relógio aviador, né? Que também Certo. são bem famosos. Certo. E eles também têm cronógrafos. Tem uma estética que
para uma pessoa leiga, ou às vezes nem Um tão monte leiga de assim, cálculos e diferentes. também, né? mas que assim, esteticamente pode parecer parecido, desculpa a redundância, mas pode ser bem semelhante com um driver. Sim, Né? sim. Quais são as diferenças entre os modelos aviadores e os drivers? Se é que tem... Putz, eles têm várias medidas específicas de aviação. Não vou poder te dizer exatamente o que é, mas... Não, na técnica deve ter um monte de diferença, mas na prática, na prática não, desculpa, esteticamente tem alguma diferença determinante? Talvez você tenha o... Não necessariamente, né? As derivadas que você quer calcular são a partir do tempo, né? Então você tem lá a medição do tempo e a partir dali você tem certas derivadas. Tem negócio de altitude, quanto tempo você mexe, você vai usar de acordo com os relógios que você também tem no avião. Então assim, tem esse tipo de cálculo. Mas eu sabe- não sou um aviador... eu digo- Não, é que sabe sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, Ale Henrique? Porque, como acho que é um assunto que a gente vai entrar em algum momento, mas como você mesmo falou, o relógio hoje em dia ele perdeu um pouco da questão da funcionalidade, né? Total. Então, bastante, inclusive. E quando a gente fala de modelo driver, aviador, a grande maioria das pessoas, pelo menos para quem não é muito apaixonado pelo universo dos relógios, não se aprofunda tanto, nem pensa tanto na questão da funcionalidade, porque é óbvio que um relógio de aviador tem funções muito diferentes de um piloto, né? Então pensa mais na questão da estética em si, né? Sim. Porque às vezes o cara vai pegar um relógio de driver, ele nem sabe o que faz cada coisa, né? Ele pega pela estética mesmo. Sim. Então a pergunta que eu fiz foi mais referente à estética mesmo, mas eu acho que nesse caso não tem muito uma coisa que diferencia um do outro, porque vai ter cronógrafo, né? Com certeza é o cronômetro, né? O cronógrafo e você tem... Porque assim, é o que a gente está falando. Inclusive assim, só para explicar, assim, são todos resultados que vêm a partir da medição do tempo. Vou te dar uma outra função que tem neste daqui, por exemplo, que é o TPS. O TPS ele tem esse aqui, por exemplo, ele tem o taquímetro de medição desde o 12 até aqui. Esse aqui, ele tem outra função. O taquímetro começa aqui embaixo. Você vai ver que assim, a gradação é igual a partir daqui. Esse relógio tem um negócio que chama, tem um pulsômetro, que é uma função que nada tem a ver com o automóvel, mas era uma função que tinha em relógios da década de 60 para o médico. Nada mais é do que uma calculadora também. O que é o pulsômetro? Você vai pegar, você vai botar você vai medir, você vai acionar o cronômetro e você vai ver quantas pulsações. Você vai contar 15 na verdade, batidas e vai fechar o cronômetro de novo. E ele simplesmente vai te dizer em 1 minuto quantas pulsações Essa seriam. frequência. Ele simplesmente está multiplicando. Sim. É um multiplicador. É simples. Que legal. Em alguns outros tipos de relógio acabou tendo uma função maior, tipo um diver, um relógio de mergulho. Aí tem uma capacidade maior, Sim. né, de Pra suportar resistência pressão, à água e tal. pressão. Isso. Sim, sim. Então, Aí é por uma exemplo, questão mais funcional do que estética, né, na verdade. Sim, o diver, por exemplo, ele tem inclusive poderia também ter o driver aqui, mas o de mergulho, ele tem necessariamente ele tem que ter o bezel, Sim. o rotativo, né? Porque você vai lá, entrou na água, você já vai jogar ele no ponteiro dos minutos. Você vai pegar a parte zero do bezel e vai jogar onde, por exemplo, está aqui, Sim. para você saber quantos minutos você está embaixo da água. Aham. Então, por isso que é a função dele de mexer, né? Sim. E aí, por exemplo, tem relógio GMT. GMT é aquele que tem mais de 1 hora, né? Você tem a tua hora local e você pode acompanhar outras horas locais, né? Então, você também tem o bezel rotativo, porque na verdade você vai ajustar Nova York. Nova York é 2 horas para trás. Você vai lá e Mexe. joga Sim. o bezel externo 2 horas para trás, você tem as 2 horas funcionando, entendeu? E daí você tava falando de como é que é o processo de criação, né? É que tem tanta coisa interessante pra falar, gente vai que a gente já falando tava falando de... Então, eu nem lembro onde é que a gente parou. Não, do processo de criação, Sim. eu acho assim, escolha do modelo é muito, com certeza tem uma parte aí, paixão. As coisas não acontecem sempre como a gente quer, né? Então a gente começa a fazer um modelo, depois vê que outra coisa está mais interessante, ou dá uma outra ideia, ou às vezes até por uma questão assim, tem coisas que a gente quer fazer, mas são muito caras para fazer, então você acaba fazendo uma coisa. Então assim, obviamente você tem muitas variáveis na escolha. Mas eu, por exemplo, eu gostaria, modelos que tem para frente, eu vou fazer a sequência de CHR, outro modelo interessante que a gente deve fazer
provavelmente ano que vem, cronômetro década de 50, que é um relógio mais clássico do que esse aqui, que é anos 60, que já tem uma cara até meio clássica, mas é um negócio mais conservador ainda. Ele tem algumas características de como eram os cronômetros da década de 50, então é interessante. E a gente quer fazer também um relógio automático. E aí vamos entrar naquela questão do relógio, o quartzo automático. Para que as pessoas... assim, vou falar, não só aqui no Brasil, mas lá fora. É muito comum o cara escrever: seus relógios são lindos, mas por que não são automáticos? É praxe. E aí eu vou explicar. Se eu fizer um relógio automático com cronômetro, que é o que eu quero fazer, porque faz parte da marca, é um relógio muito caro. O cronômetro automático é um relógio lá fora de mais de $2.000, no Brasil ia ser R$20.000, porque aqui tem esse imposto desgraçado que a gente tem que pagar, que é imenso. Então, assim, são relógios inviáveis. Você começa a entrar num campo, ou numa parte de mercado, né, vamos dizer, num nicho diferente do nosso. Certo. E são relógios que você tem muito manutenção. São relógios complicados. Se você tiver um relógio automático, cronômetro, que é um relógio caro, e vender como a gente vende diretamente ao consumidor online, via, né, plataforma online, você imagina, eu vou vendo para um cara na França: o relógio está atrasando, e atrasa. Ou o relógio está adiantando, e adianta, porque esses relógios eles realmente desregulam com facilidade. Você pode quebrar uma micromarca nessa brincadeira, de ficar, então tá bom, me devolve, shipping de volta, manda para serviço, shipping para lá, shipping para cá. É muito complicado você gerenciar um negócio desse, tá? Uma micromarca com relógios automáticos. Se eu falar de relógio automático sem cronômetro, já cai para um patamar muito mais acessível. E daria para fazer. E a gente por exemplo, 5, 10 mil, mais ou menos, que você cortar tipo 50%. Eu acho que dá para fazer um relógio no Brasil automático. E tem gente que vai falar que ele consegue ver o Seiko Dive por R$2.000, sei lá, sempre vai vir, cara. O Seiko Dive, R$2.000, os caras fazem 500 mil relógios. Exatamente, entendeu? nível... É o próprio fabricante, a própria Seiko, tá assim, é incomparável. O volume te dá outro tipo de margem, né? Mas daí você não vai ter a coisa exclusiva. Não, e é isso que eu falo. Você gosta do Seiko Dive, vai comprar seu Seiko Diver. Eu vendo pro cara que gosta do Seiko Diver, mas que quer comprar outras coisas também, entendeu? Então, assim, é tal negócio. O cara pode comprar um carro 4 cilindros de R$60 mil, R$70 mil, ou ele pode comprar um de R$450 mil. Assim, são comparações meio infundadas, na minha opinião. Mas onde que eu estava? Que vocês estão cogitando lançar o automático, mas sem o cronômetro. Sem o cronômetro. Tá. Um projeto já até muito discutido. É um relógio que você realmente precisa caprichar muito no entorno, porque não é um cronômetro, para fazer um relógio interessante em cima disso. Entendi. E está preparado, porque um relógio automático atrasa, adianta, dá problema. Não é que nem isso daqui. Isso aqui não dá problema. Então, você começa a ter esse movimento de assistência técnica. Comprei o relógio, ele atrasa 6 segundos por mês. É isso aí mesmo. 1 minuto por mês. Ou mais, é muito mais que isso, né? O automático. E as pessoas não entendem muito essa brincadeira. Mas, em geral, as pessoas gostam do automático, porque é um negócio extremamente mecânico. Dá aquela sensação de uma coisa que vai durar para sempre. Que também não é verdade. Pela complicação, né? Relógio é muito medido em complicação. Então vamos resumir aí para os seguidores entenderem. Tá. O quartzo é uma bateria, um relógio a bateria. Sim. E o relógio automático é um que tem esse motorzinho, que é o rotor, né? Que ele vai, conforme você mexe o braço, ele vai dando corda. Para ele, então ele não precisa de bateria, o automático. Não precisa de bateria, é 100% mecânico. O quartzo ele é eletrônico. Até vou fazendo aqui um parênteses, essa série ela usa um mecanismo que se chama Mecha Quartz, que é uma invenção da Seiko, provavelmente tem uns 30 anos já. A Seiko inventou isso, que ela quis fazer um híbrido, porque as pessoas gostam do mecânico, mas na verdade ele é como se fosse um carro híbrido, né? Uhum. Ou vamos dizer assim, o híbrido do tipo do Corolla, não o híbrido. O híbrido do Corolla é o seguinte:
Ah, ele é híbrido, mas você tem que botar gasolina, meu amigo. Então, no fim, ele é a gasolina mesmo e acabou, né? Esse é um relógio que o acionamento dele é mecânico, do cronômetro. Então, toda essa parte, ele está rodando com o movimento do quartz. Mas o acionamento, então, por exemplo, vou dar até o reset dele. Quando você zera ele zera como os relógios mecânicos da década de 60, que é assim, ó, tac, ele joga direto. Essa é a zerada Isso rápida. é um mecha quartz. Então ele tem mecanismos de acionamento, mas ele tem o motor eletrônico para tocar o negócio. Tá querendo ver Esse aqui já não. Esse aqui é um relógio a quartz. Você vê que o acionamento dele, olha que interessante o cronômetro. O cronômetro dele está andando, certo? Tá aqui, ó, o ponteiro amarelo. Parei ele. A hora que eu zerar, ele zera eletronicamente. Ele volta. Caraca. Esse aqui ele tenta imitar um relógio. Nossa. Eu tô até notando essas palavras assim, cara, porque é tanta coisa assim. É. Neo Vintage, Mecha Quartz, Caseback, Mecha. Caraca, Mecha Quartz, que é mecânico quartz, né? Apesar de eu entender pouco de relógio, eu sou fascinado quando eu ouço alguém falando, sabe? Um tenho mundo vontade muito de saber legal, né? tudo, cara. Algum dia eu ainda vou saber tudo. Eu vou começar a comprar uns livros, porque, nossa, que universo incrível. E é muito... vou falar, é um Quartz. mundo, na verdade... O mundo do relógio é extremamente complexo, gigante. Se alguém disser que sabe tudo... Porque tem muito, assim, muitas versões, muita história, né, dos relógios todos que lançaram. Então, o próprio Rolex, você vai lá, um Rolex, putz, mas ele não tem, a coroa saiu 8 com essa unidade, com essa coroa diferente, vale 10 vezes mais do que o outro. É muita peculiaridade, muito detalhe. Às vezes até profissionais têm dificuldade de atestar se um relógio é original ou não. Porque não veio essa combinação dessa pulseira com isso. Então, é bem complexo. E hoje o mundo da relojoaria, do colecionismo, assim como tudo, né? Dos últimos anos para cá, os preços explodiram. Então, relógios vintage originais ali, tem coisas, são patamares que se chegaram agora tem relógio de milhões de dólares. Isso não existia 10 anos atrás. É isso que eu ia falar pra vocês. Eu queria fazer uma pergunta, Pedro. Claro, Será que ela pode fazer Claro. pergunta? Na verdade, assim, quando a gente fala relógio a quartz, é o relógio eletrônico. O quartz mesmo nada mais é do que uma pedra de quartz. O quartz, o mineral quartz. E eu não sou tão conhecedor para dizer, mas na verdade a pedra e o movimento quartz foi inventado pelos japoneses final da década de 60 e implementado em grande escala na década de 70. O mineral, na verdade, ele controla a emissão dos sinais de um jeito muito preciso. Então, por exemplo, imagina um motor de carro que está sempre soltando uma faísca. O quartz ele vai controlar, ele vai dar precisão ainda maior para essa faísca. Injeção. Então mas o quartz é a pedra que tem lá dentro, é um mineral que tem dentro do movimento mecânico, o movimento eletrônico, mas a função desta pedra é realmente dar a frequência vamos dizer, do negócio. Ela, como é que eu vou dizer? Ela controla, não é controla, mas ela realmente vai dar a precisão para o relógio. Então, tentava-se lá para trás existiam outros... quando a gente fala movimento, é o mecanismo, tá? Porque no Brasil se fala muito mais mecanismo, lá nos Estados Unidos, ou lá fora se fala mecanismo, movimento. aqui em português, mecanismo é a mesma coisa, movimento e mecanismo. Tá. Tem gente que fala assim, porque o movimento, cara, também. lá fora se fala movimento para o mecanismo, né? Que é meio parecido com o cronógrafo e cronômetro também, né? Lá fora eles falam cronógrafo, mas aqui em português cronômetro é a mesma... É a mesma coisa, sem dúvida. Mas realmente o quartz, na verdade, ele é um mineral, ele tem uma pedrinha, todo relógio a quartz tem uma pedrinha lá dentro de quartz, que é responsável para fazer com que o movimento seja muito preciso. Perfeito, sensacional. Essa é a ideia. Eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão dos relógios vintage, que é... Eu ouvi dizer, eu li, né, na verdade, alguns artigos, falando que hoje em dia tem muitas pessoas investindo em relógio como se fosse obra de arte. Sim. Porque é uma coisa que valoriza. Você compra um relógio e, tipo, é engraçado, mas depois de um mês... Aliás, às vezes, depois que você comprou, já vale mais. É uma tendência isso? Tipo, essa valorização do que é
tem uma bagagem, histórica? Eu acho assim, na verdade, não, sim, isso pode acontecer demais. A gente teve todo esse movimento muito, vamos dizer, acelerado por causa da pandemia, né? E aí não é só relógio, né? Vamos falar de carro antigo, que a gente é super envolvido em vinho. Então, assim, todos esses artigos de, não vou nem dizer alto luxo, mas assim, tudo se tornou colecionável, né? É o que envolve exclusividade, escassez. Então... Reserva de valor também, né? Você tem essa questão da reserva de valor. Quer dizer, você quer ter $5.000 no bolso, você quer ter um negócio que vale $5.000 e pode ser transacionado. Então, assim, você tem um Rolex aqui e você faz liquidez dele, né? Então, assim, começou... E outra, o mundo tá ficando com muito... O mundo hoje tem muita gente com muito dinheiro. Tem muito mais gente com muito dinheiro hoje do que existia na década de 70. Então, artigos de luxo se tornaram algo extremamente demandados. Então, você pega as Ferraris mais exclusivas, que hoje atingem 60, 70 milhões de dólares um carro daquele. Por quê? Porque tem 30. Existe uma legião de bilionários que para ele gastar 60, 70 milhões de dólares não é um grande problema para ele. Então, ele vai lá e compra e é uma reserva de valor. Aquele carro... Pode até cair 10 milhões aqui ali, mas ele sempre será uma Ferrari exclusiva de 60, 70 milhões de dólares e puxou tudo. E relógio não foi diferente. A arte foi assim, relógio, vinho, carro antigo, tudo isso veio, né? Então, mas é impressionante a diferença mesmo, porque tem gente que está descobrindo que tem na gaveta aquele relógio que era do avô dele e que, cara, de repente descobre que vale $1 milhão, sabe? Seria mas acontece. Exatamente. O cara achava que tinha um relógio do avô dele. Às vezes não é nem Rolex, pode ser. Mas e vai descobrir que vale $1 milhão. Que isso é um valor que, 10 anos atrás você nunca ia falar que um relógio atingiria esse valor, né? É uma coisa absurda. Se abre a gaveta lá, aquele relógio antigo e tal. Não, imagina quantas gavetas no mundo não estão com relógios assim ainda, né? Imagina quanta gente não deve ter até jogado fora. Tipo, sabe quando pega, tá meio velhinho, ali, a pulseira tá zoada, sim, tipo, sei lá. Não vai... Sim, manda pra reciclagem e depois descobre que é um puta negócio. Sim. Eu conheço casos de gente que, não estou falando de $1 milhão, mas estou falando assim, relógios que achava que não valia nada, de repente vale $15 mil, né? $20 mil, né? Uma grana considerável, pô. Então mas assim, não é um movimento exclusivo dos relógios. Certo. Eu acho que tudo que tenha... O relógio também tem essa coisa, né? O relógio super caro, como eu falei, reserva de valor. Tem até cara que faz lavagem de dinheiro com relógio assim, todo esse tipo de coisa. O cara vai lá, fala que comprou o relógio por 3 mil, vende por 100 mil e opa, esquenta dinheiro, né? Então tem todo esse tipo de movimento. Mas eu digo, eu tô falando o lado podre de um negócio legal que você fala. Mas o lado podre, na verdade, essas pessoas são muito criativas, elas conseguem fazer com qualquer negócio no final das contas. Outra, você põe um relógio desse e você viaja com ele, você pode levar, entendeu? Difícil você sair do Brasil com milhares de dólares e os Estados Unidos... O relógio é fácil. O relógio você põe no bolso e vai. Então, assim, o relógio é muito usado para essas coisas também. Sensacional. E daí, voltando então para o processo da produção da RU. Começa ali então com a proposta, que nem você falou, anos 50 ou 60, uma paixão, uma ideia. Daí eu imagino que o segundo passo seja o design, é isso? Sim. O design é mais você, é mais o Henrique, é mais não, algum comigo. Artista, amigo, você? Não. É comigo. Não, a gente não faz nada fora, tudo é certo. Conosco. O que eu tenho é assim... por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai lá e me coloca isso no computador. Agora, a própria... a parte estética. Mas eu preciso estar em contato com a fábrica também. Porque a fábrica que vai saber as especificações, se o movimento cabe lá dentro, quanto que vai ser, vai ter... Então, assim, é que nem um arquiteto com engenheiro, né? Aquele eterno conflito. O arquiteto quer fazer o vão livre 50 metros. O engenheiro fala assim, vamos com calma, não é assim, aqui não dá. Você tem que puxar para cá. Então, assim, é um processo de criação sob supervisão técnica lá de fora. E eu tenho um cara que me ajuda a colocar isto no computador, porque eu não sou um cara de AutoCAD nem nada.
Mas eu que falo, eu quero assim, assim, assado, a gente vai colocando. E demora, porque até amadurecer um desenho de um relógio são meses, né? Ah, entendi. Então não é você pegar. Oi, nossa, puxou um fio aqui. Então não é você, tipo, fazer um desenho, quero isso e manda pra fábrica, porque a fábrica, ela vai ter as limitações do várias movimento. Não dá pra fazer uma loucura. Não, Com não o dá. mecanismo também, né? Para encaixar com o mecanismo. Sim. E é tudo pensado muito no detalhe. Então, quanto mais de perto você olha um RU, mais bonito ele é. Ao contrário de um relógio qualquer, um white label, que de longe, passa, né? Você vai olhar no detalhe, é super simples, não tem nada demais. O white label, então já puxa aí. O que seria um white label? Então, white label seria um relógio feito em larguíssima escala, sem a marca, na qual é alguma marca, uma marca fashion, de roupa, ou uma dita micromarca, estampa a marca dela. Isso não é micromarca. Certo. Micromarca é um relógio realmente autoral, né? Feito inteiramente com um design, digamos, do zero. Um Tá. fabricante chinês que faz daquele mesmo relógio 100 mil relógios e você contrata e fala assim, putz, tá bom, eu quero 1000 desse relógio, põe o meu logo, que é esse aqui. Sim. Então, assim, isso existe demais e o cara se diz uma micromarca. Nós não é isso. Nosso negócio é realmente desenhar o relógio do começo ao fim. Como que inteiro. o consumidor pode identificar isso? É Preço, possível? por exemplo, o preço. Porque esses relógios, qualidade também, né? Que são relógios de qualidade muito inferior quando eles fazem o white label. Então, assim, relógio aí que se vê aqui, tem cara de chinesão ali mesmo, e a qualidade você vai ver tudo. A qualidade você vê, é muito fácil pegar um relógio ruim, você vai pegar e falar assim, puta, olha o material que o cara tá usando, uma coisa que é muito interessante de ver em relógio, para você entender qualidade. Então, por exemplo, aqui você tem o que a gente chama que é o escovado, que é o brushing, né? Isso aqui, tudo manual para fazer. É o cara que vai relógio por relógio. Se o cara errar no brushing, ele erra, ele estraga o negócio. Então, geralmente relógios... Aqui na caixa. exatamente. Agora, você vê que ele tem vários escovados. Ele tem escovado aqui horizontal. Você vai ver o escovado aqui na parte da frente, é um circular. Aqui, ó. Tá. Ele é um circular como um todo. E você tem polimento aqui, entre o circular e o horizontal, você tem um polimento. Tudo isso é manual. A máquina, ela até faz a caixa, mas depois o cara precisa dar todo um tratamento. Entendi. E esses white labels não tem. Eles não vão fazer isso. Entendi. E outra, o material é outro, é um inox muito pior que eles usam. E aí vocês trabalham com uma única fábrica? Não necessariamente. E aí está uma das grandes dificuldades, obviamente, você achar um cara que vai fazer o que você quer e executar bem, porque é muito difícil você... É uma aposta, né? Você realmente precisa conhecer o cara lá. E, neste momento eu estou com uma fábrica que faz tudo para mim, que inclusive a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, é interessante falar, o mundo do relógio ele é muito parecido com a indústria automobilística. Então você tem a montadora e você tem a fabricantes de partes, né, de das peças em geral. E realmente existe a fábrica de ponteiro, existe a fábrica do dial, existe a fábrica de botão, a fábrica que faz a caixa, pulseira. E daí, são fábricas diferentes. E daí eu imagino que a montadora que vocês trabalham, que é em Hong Kong, Sim. que você comentou, daí ela já faz esse meio campo pra você. Ela já deve ter tudo, tipo, eu tenho fornecedor Totalmente. disso, vamos Você não precisa ir atrás de nenhum fornecedor. Mas então. eu posso levar eu falo assim, eu gosto desse cara de pulseira, Entendi. quero que você faça com ele. Tá. É possível. Entendi. Um último ponto a respeito de white label, que é um erro muito comum em iniciantes de apreciadores de relógio, são os relógios fashions de marcas consagradas, mas que elas licenciam o uso da marca delas. Então, chato dar exemplo, mas Guess, Giorgio Armani, geralmente eles licenciam a marca, então aqueles relógios não são um relógio do padrão daquelas marcas, só que a pessoa tem pouca referência, né? O consumidor tem pouca referência, que marca que eu vou, que estilo que eu me identifico, e acaba entrando num relógio ali que não é um relógio de coleção, não é um relógio de qualidade. Aliás, eu acho que você deu um bom exemplo até. Então, assim, tem marcas boas que fazem relógio. Então, você vai na Lacoste, loja da Lacoste no shopping, inclusive até eles cobram muito caro.
Geralmente são relógios de muito baixa qualidade. Tô dando Lacoste um exemplo, não quero nem comprometer com ninguém, mas assim, você vê várias marcas aí boas que vão lá e fazem... aliás, eu vou até dizer que você vai na loja da Porsche aqui e você vê lá relógio de Porsche e são relógios muito ruins. Muito mal Nesse feitos. esquema wide label? Não estou falando do Porsche Design, tá? Existe a marca da Porsche, que é aquela Porsche Design que faz relógio. Aí são relógios de 4, 5 mil dólares lá fora, né? Esses são muito bem feitos e etc. Mas você vai na concessionária Porsche e você compra aquele relógio e você vai pagar uma grana e o relógio não é bom. E Lacostes da vida e outras marcas consagradas que fazem esses relógios extremamente baratos, né? Não tem... Mas esse é um outro mundo, né? Inclusive a gente fala de fashion watches, né? Que esses realmente... inclusive tem essa micromarca que já não é mais micromarca, Daniel Wellington, não sei se vocês conhecem, lá fora. Cara, que é o cara que inventou das pulseirinhas nato colorida. Esse cara foi genial, não tem o que se falar. Nem é micromarca mais, é uma marca hoje grande, foi comprada, tudo. Mas não tem a ver com o que a gente faz. O que a gente faz é outra coisa. Não é fashion watches nem nada. A gente realmente faz... Legal. Então daí a gente tá no processo, vamos lá. No processo da produção, vamos falar assim. Então você tem a montadora, você tá criando design junto com o cara ali do AutoCAD, não sei o quê. Beleza, definimos, vai ser isso o relógio. A partir do momento que definiu, então, esse é o modelo, quanto tempo mais ou menos vai levar entre o fabricante preparar e até estar à venda nas lojas? Porque eu imagino que Hong Kong, Brasil, né, e o processo de fabricação leve algum tempo, alguns meses, não sei, posso estar falando besteira. Pode variar, vamos dizer assim, quando realmente o desenho chegou num acordo, porque o difícil é você chegar no desenho final. Ah, tá, então essa é a parte mais difícil. Ah, sim, isso leva muito, porque tem... E outra que é muito chato, você sempre... Você está num processo de criação, e você fala, eu quero isso, eu quero a pulseira desse jeito, quero dar desse jeito. Aí vem os samples pra gente. Então, assim, e isso é muito chato, porque vem o sample de DHL de lá, e aí chega aqui, a Receita quer cobrar uma fortuna em cima de um negócio que tem... Vem peça, tipo, só o dial pra eu olhar pra ver se ele tá com a qualidade de impressão correta, etc. Chega aqui, custa R$500 por uma plaquinha dessa pra você tirar, porque vem o imposto do imposto. Então, assim... Só estou dando um detalhe das dificuldades que é realmente de iniciar uma micromarca daqui do Brasil até. Essa troca de material, de sample, vem para cá, óleo, putz, ficou ruim, pode fazer de novo, a cor está errada, a impressão não está detalhada do jeito que eu quero, porque a gente realmente tem que olhar com o negócio de perto. Isso demora. Porque muitas vezes eles não conseguem. Por exemplo, esse aqui que é um azul, esse aqui é um relógio, esse aqui é um dos que a gente mais vende, inclusive lá fora. Para chegar nesse azul é um inferno, eles erram. Aí você vai fazer um novo batch, né? Você vai fazer uma nova remessa. Eles erram, não é igual ao anterior. Nossa, então você precisa de um sample da nova remessa. Total, também. Tudo é feito muito... E assim, como é que funciona essa negociação com a montadora, né? Porque, por exemplo, vamos supor que para um relógio mais simples, você fica nesse vai e volta, sei lá, por um mês. Num relógio mais complexo, você fica nesse vai e volta por 4 meses. É diferente a cobrança que eles fazem? Dá para entender a pergunta? Assim, bom, tudo é assim, muito em cima de quantidade, eles sempre querem que você faça mais quantidade, etc. Isso é normal, né? Agora, em relação ao tempo, posso até te dar um exemplo neste momento. Neste momento eu estou no processo criativo de um novo modelo. Eu voltei de Hong Kong faz 15 dias atrás, começou lá com eles. E vai se estender. Eu duvido que antes de março eu esteja com o negócio aprovado. Então é coisa de 6 para 1 ano, 6 meses para 1 ano. Pode ser, às vezes é mais simples, mas assim, eu acho que esse vai ser um dos complicados, né? Porque depende de muita coisa, tem muito detalhe lá que eu estou querendo no relógio. E eu espero que eu feche antes disso, mas é possível. A partir do momento que eu falo, fechado, o desenho é esse, vamos embora para a produção, eu diria que mais uns 4 meses para começar a receber esses relógios. Tá.
Nossa, 4 meses, cara. Então, assim, um relógio que eu estou desenvolvendo hoje, eu não acho que eu vou ter ele para vender antes de junho, Tá, entendi. julho. Nossa, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Para mim é o momento mais interessante, porque realmente o desenhar o relógio tudo é a parte legal do business. Não, sem dúvida. Apesar de que você, né, claro que a gente fica puto com os caras que fazem merda lá. Né? Desculpa os palavreados aqui. Imagina. Mas assim, tem o seu lado chato, mas é um processo bacana, inclusive de ver o negócio ficando do jeito que a gente quer, né? E tem muito palpite também, né? Tem muito cliente, podia fazer desse jeito, a pulseira devia ser assim. Então tem muito feedback. E eles ajudam na construção? O consumidor final é esse, né? Que você tem o retorno ali direto do comprador. Esses feedbacks ajudam muitas vezes? Ajudam. Dá pra... Você tem como entender realmente o que o mercado está te pedindo, Tá, né? entendi. Então Vocês dão atenção a esse aspecto. Sim. É claro que você entende o que é aquele comentário se fosse automático. O hate, o famoso... Então, assim, tem aqueles de prática, mas tem os que são legais. Tô vendo isso aqui, legal. Você começa a receber vários do mesmo... né? Tá. Aí você começa a entender que isso já é uma tendência ou que é algo que estão legal. pedindo. Então, sim, e as pessoas escrevem, é interessante. Existe muitas... Essa é uma das coisas da micromarca que as pessoas também entendem. A micromarca, seja no Brasil ou lá fora, vocês vão falar, o cliente vai falar com a gente, entendeu? Eu vou responder os e-mails. O cara vai lá, eu vou responder. A Citizen nunca vai te responder. Ninguém... Então, o processo criativo, ou o que o cara quer saber, uma pergunta, é com a gente. Então, é a boutique que eu estou falando de Jardim. Você vai lá, entra, conversa com a dona, vai falar, vai vestir a roupa. É assim. Essa é a diversão. Esse é o prazer de você ter um relógio desse e não comprar no shopping um relógio qualquer. E a questão do relógio ser meio brasileiro, meio americano, porque você comentou que você lançou antes nos Estados Unidos a marca. Sim. Mundial, eu diria. Tá? Mundial. Então eu queria entender isso, porque você mora aqui no Brasil. Sim. O que aconteceu? Assim, como é que foi essa história? Vamos lá. Eu trabalhei muitos anos com finanças, nada a ver com isso, mas a relojoaria, o design, o carro antigo, tudo isso sempre teve na minha vida. Eu sempre fui um cara assim, por exemplo, eu sempre desenhei imóveis, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca tive por formação o design, mas é uma coisa que eu sempre fiz e fiz efetivamente, não é que eu tinha só na cabeça. Então, por exemplo, eu tenho coleção de objetos de design, eu adoro isso, né? E por possibilidade da empresa que eu trabalhava, eu morei nos Estados Unidos muitos anos. E é uma multinacional americana, tudo. Então, assim, eu sempre tive essa cultura de business internacional que me ajudou demais a fazer esse negócio. Quando eu saí dessa empresa, a empresa fechou essa área que eu trabalhei, mais de 20 anos eu trabalhei lá, eu me vi numa situação assim, eu não tenho mais prazer em trabalhar em mercado financeiro, é algo que realmente chegou uma hora que para mim foi demais, e eu queria fazer uma coisa que eu pudesse aplicar o meu gosto por design, o meu gosto por coisas, o meu gosto por automóveis, pelo lifestyle que inclusive a gente vive aqui. Isso foi em 2015, 2016. E eu comecei a bolar essa empresa em 2016. Primeiramente eu fui numa feira na Suíça de relógios, e aí comecei a chegar lá, e acabei partindo para Hong Kong e montar tudo lá. Qual que era o ponto? Sobre a história do lançamento. Não, é por causa do ar, porque esse barulho do ar ele tá me deixando meio doido também, né? Vocês estão ouvindo isso? Você fala e daqui na maioria só... Era mais a questão de ter lançado do internacional. Então, mundial assim, versus E Brasil. aí, então, ainda que a direção criativa, né, seja do Alexandre, que é um brasileiro, né, a marca ela foi construída lá fora. deixa eu só... Tipo CNPJ, entendi. Exatamente. A empresa é realmente... Temos a empresa aqui no Brasil, eu chego lá, mas assim, a rua é lá fora, eu abri lá fora. Por que eu quis fazer lá fora? Eu realmente sempre tive medo de empreender no Brasil. Certo. Então, eu nunca empreendi no Brasil, mas a gente sabe todos os perrengues e as dificuldades que são. Então, assim, primeiramente eu queria um business que fosse pequeno e administrável, pequeno de começo e administrável. E eu não gostaria, inclusive na época que foi 2015, o Brasil estava num poço, né? Estava bem ruim, né?
E eu olhava tudo isso e falava assim, putz, eu não quero realmente ter algo no Brasil, eu gostaria de ter. E eu tinha muito na cabeça essa coisa assim, de repente eu moro em outro país. Eu posso ir embora daqui e morar em outro país e tocar essa empresa, e dá para fazer isso, porque eu toco ela de casa, e eu poderia fazer lá. Então, assim, a ideia realmente foi desde o começo não ter vínculo com o Brasil. Eu queria realmente lançar lá fora. Outra coisa, a indústria do relógio é lá fora. Não adianta... inclusive, muita gente fala assim, não, porque é uma marca brasileira de relógio. Não existe relógio brasileiro. Até os que são feitos aqui, na verdade, são montados aqui. Tudo vem de fora. E é o que a gente falou, é uma indústria como se fosse automotiva. Então não adianta você achar que você vai aqui criar um parque fabril de relógio. É lá, é tudo lá. O suíço compra peças que vêm de Hong Kong, China. Vem tudo de lá. E lá você tem um cardápio. Se você quiser fazer um relógio maravilhoso, você faz. Se quiser fazer o relógio white label mais porcaria do mundo, você faz. Então existe esse preconceito de Ásia. Tudo vem de lá, entendeu? O iPhone é feito lá. Inclusive o iPhone é feito na cidade, que é Shenzhen, que é a cidade da China, que é fronteira com Hong Kong. Hong Kong não é China, né? E Shenzhen vamos dizer assim, que é onde fica a indústria de ponta na China, de tecnologia, tudo concentrado lá. Então a Apple faz tudo lá. A indústria do relógio é tudo lá. Aquele negócio dos anos 90, aquela história de que produto chinês é sempre, né, é ruim, não, isso aí é coisa muito do passado, né? Hoje em dia os caras fazem coisas incríveis. Você entra nas fábricas que fazem as partes, etc. Você não acredita, tem coisas lá que são onde eles fecham os relógios. A minha fica em Hong Kong, tá? Mesmo, a minha montagem fica toda em Hong Kong. Não é o praxe, geralmente as micromarcas são empresas de Hong Kong com unidade fabril em Shenzhen, que você cruza a fronteira literalmente, né? Deixa eu marcar esse nome, Shenzhen. Shenzhen. Tá. Shenz com Z e depois Hen, Shenzhen, que é uma cidade imensa. Então, assim, realmente é uma indústria de tecnologia. Você vai ver as máquinas que fazem um corpo desse aqui, é um robô que vai usina, é impressionante a parte. Não é um negócio que você fala, eu vou fazer aqui no Brasil, não é extremamente. E os locais onde você faz o assembling, né, que você realmente vai montar o relógio ali, são salas que você não pode ter pó, e as pessoas todas. Parece que você tá naqueles lugares onde fazem satélite na NASA, sabe? Passou tudo branco. Outro dia uma reportagem falando sobre os chips, né? E que você tem que, pra entrar na sala, você tem que entrar vestido, por exemplo, de um apicultor, né? É bem isso aí. O de relógio à montagem é algo parecido mesmo, porque senão vai ter o pozinho lá dentro. Então, assim, é uma indústria de ponta bem avançada. E colocando aqui de novo, nossos movimentos são Seiko, Miyota, que vem do Japão. Isso é feito no Japão. O movimento a gente recebe os movimentos que vêm do Japão, da Seiko. A gente encomenda, queremos X unidades de movimento Mas chega da Seiko. A montadora que vocês trabalham não costuma trabalhar com os movimentos que vocês levam até eles? Não, sim. Assim? Sim. Não, mas eles que sugeriram ou vocês que trouxeram? Porque vocês falaram que não, eles têm eu escolho qual entendi. é o movimento, né? Na verdade, assim, e esse é uma limitação também que às vezes as pessoas falam, por que você não faz assim, assado, usa isso? As fábricas de movimento, elas não vendem para todo mundo o tempo todo. Então, Seiko sim, Miyota sim. Mas tem fábrica, por exemplo, eu poderia fazer um relógio com movimento suíço. Apesar de além de ser muito mais caro, e nem ser melhor, tem fábricas de movimento suíço que não vão vender para mim, não vão vender para muita gente, vai vender só para uma pequena marca suíça que vai montar. Então, assim, existe de tudo, tá? Todo tipo de coisa. Mas vamos dizer, a gama para escolher movimento é muito pequena. Então não é que a Seiko tem assim, tem 40 movimentos para escolher. Não, tem 8, 9. E cada um tem uma função diferente, colocação dos subdials em lugar diferente, é isso que você vai escolher. Não é que você tem uma gama gigantesca de um cardápio assim. Entendi. E aí você, então, por conta de tudo isso, você criou a empresa fora. Voltando ao negócio lá de fora. Então, assim, eu não queria fazer no Brasil mesmo e eu não queria vender no Brasil.
A minha ideia sempre foi fazer uma micromarca lá fora para vender lá fora, porque o mercado lá é grande e eu não queria trazer o Brasil pelos problemas todos de impostos que existem, de impostos para trazer. Então eu lancei em 2017, eu incorporei lá mesmo, a empresa é montada lá em Hong Kong. 2017 comecei a vender. E assim foi. Começou a vender para os Estados Unidos. Não Estados Unidos, Não? mundo, né? Tá, Um mundo e-commerce. Meus principais mercados são lá fora. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Holanda. Mas aí como é que funcionou Austrália. o marketing inicialmente? Essa é uma das coisas também, quando a gente começou a falar aqui, do que possibilitou uma micromarca existir. Porque, na verdade, assim, eu sou uma marca mundial, vendo para o mundo inteiro, mas eu sou uma micromarca. Eu sou um cara pequeno que vende para o mundo inteiro. Só consigo começar a fazer isso quando você consegue marketear ou mostrar especificamente para os seus nichos. Então aí entra a grande coisa que é o Instagram, Facebook, Google, etc. Porque eu consigo, eu não preciso mais ir na Rede Globo mostrar para o Brasil inteiro que eu tenho, né? Agora eu vou lá e eu quero mostrar para o cara que gosta de relógio, ou gosta de carro, ou gosta de... Aí tem toda uma ciência do marketing, né? Sim. Mas eu consigo atingir os países que eu quero, na língua que eu quero. Entendi. Então a propaganda vai aparecer nesse momento para um cara na França em francês, ou relógio rua, isso aqui. O cara aperta 2 botões e compra o relógio. E ele vai receber em casa. Shipment direto de Hong Kong, então, Não. imagino. Não, nem sempre. Então, por exemplo, a Europa é um bicho diferente do resto do mundo, não. Porque o mundo é muito... a Europa é muito que nem o Brasil. Se você mandar um relógio de fora para o europeu, vai bater o FedEx na casa dele e vai ter que pagar imposto. Aí o cara fala, pô, eu quero um relógio que vem daqui mesmo. Então eu tenho que ter uma operação local lá. Os relógios foram importados ou exportados para lá. Eu pago os impostos de importação e os relógios viram locais. Entendi. Aí o francês vai lá e compra, eu mando, meu estoque fica na Holanda, que são esses fulfillment centers, que são esses grandes, né, centros que tem clientes como eu simplesmente mando a ordem para ele, esse centro vai pegar o relógio e vai mandar para Paris. E chega super rápido. Então, assim, se eu receber alguma ordem agora da França, quinta-feira o cara está recebendo. Entendi. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos não vale a pena eu ter uma operação local, porque vai ter tax. Então, se o nova-iorquino comprar um relógio, ele pode ter tax. Certo. No online, agora mudou um pouco ali, mas vai ter tax. Eu consigo mandar um relógio do meu estoque em Hong Kong para os Estados Unidos em 4 dias. E não é Estados Unidos, Miami. É assim, o cara tá no meio dos Estados Unidos, lá em Wisconsin, ele compra um relógio, ele recebe em 4 dias. É impressionante. Entendi. E daí o americano não tem essa questão que você falou que o europeu Não tem de imposto. chegar... Caraca, Não tem imposto de importação. Até $800 o americano pode comprar. Ah, tá. Entendi. Até $800. Então vale mais a pena do que eu ter uma operação local. Certo. Se eu tiver um dia um volume muito grande, aí eu deveria ter nos Estados Unidos. Mas se não... E daí, então, beleza. E no Brasil, como é que aconteceu o negócio? Vamos Aqui eu lá. imagino que o estoque seja aí local, né? Sim, Tipo... sim. Aí o Brasil, a operação Bom, aí 2017 lancei, 2018, 2019. O Henrique é um amigo do ramo dos carros antigos. E o Henrique, ele tem o acervo, talvez você quer explicar? Sim, eu tenho um negócio, eu também tenho uma trajetória parecida com a do Alexandre, que eu era de mercado financeiro, tinha como hobby os carros antigos, e eu acabei fazendo um negócio de compra e venda de carro antigo. Então a gente já se conhece desse universo, e no lançamento do TPS, né, que a linha TPS ela veio em 2019, 2 anos depois, o Alexandre trouxe algumas unidades para cá, e eu sempre ficava importunando ele para vender no Brasil, porque aqui a gente conhece mais as pessoas, tem uma entrada muito maior no público. Network, né? Imagino. Exato. E aí eu peguei algumas dessas unidades aí, vendi, e a gente começou a sondar o mercado aqui. E teve uma aceitação muito grande. Então a gente estudou muito como é que seria vender esses relógios aqui, porque não daria para vender direto. E apesar de ser um mercado muito complexo, muito fechado, muito peculiar, né, em
termos de tributação, principalmente, a gente, no ano passado, abriu junto uma importadora. Certo. Então, a gente tem um e-commerce só para Brasil. É outro site. Que é o ru.com.br. É Ruwatch. Que é o ru.com. É. Ruwatch. É Ruwatch, lá fora é ruwatch.com, aqui é ruwatch.com.br. Ah, entendi. Cara, eu vou desligar um pouquinho isso aqui, cara, que Melhor. esse barulho não tá enlouquecedor. Pra mim não, mas... Nossa, eu posso desligar um pouquinho, Melhor. cara? Eu tô ficando doido com esse Ótimo. barulho, tá com algum problema. Entendi. Então, daí a empresa tá em Hong Kong e daí aqui no Brasil lançou uma importadora que é como se fosse uma subsidiária ou uma cliente, eu não sei. Não tem. Na verdade, é uma importadora local. É Certo. uma importadora, nós dois somos sócios aqui e a gente importa da operação lá de fora. Legal, entendi. Tudo certinho, tudo bonitinho, vem via Viracopos, etc. Porque, na verdade, assim, então, assim, a gente teve que... Por isso que, na verdade, eu não queria vender no Brasil, o Henrique acabou me convencendo, e a gente teve que montar toda uma estrutura, imagina, a gente tem uma PJ aqui, tudo, né, para poder vender no Brasil. E isso, obviamente, a gente só conseguiu fazer depois de alguns anos de experiência lá fora. Então, assim, tem a sua grande complexidade para trazer para o Brasil, e acho que muita gente assistindo vai saber as dificuldades que são, né? Você ter alguma coisa no Brasil, você vê como é que é. O Brasil ele é tão complicado que ele te exige ter uma empresa no Brasil para você poder importar esses relógios para cá. Então, senão eu ia ter que... entendeu? Então, assim, no fim a gente tem uma PJ aqui, que a gente vai lá, importa, faz todo o trâmite, importação dos relógios chegam, a gente paga os impostos, etc, etc. E essa empresa aqui vende os relógios, comercializa depois da importação. Tá. Mas eu não tenho isso em lugar nenhum do mundo, só aqui. Só aqui que eu tive que fazer isso, ir lá, abrir a empresa. Que nos Estados Unidos, que nem você falou, vai Às vezes eu direto. não tenho nenhuma operação, nada. Eu simplesmente chipos, né? E na Europa é só um centro de distribuição. E na Europa eu tenho um registro de taxpayer lá, de pagar imposto. Então, assim, eu tenho registros. E na Europa é assim, porque antes a Europa era uma só, agora tem que ter duas, por causa do Brexit. Ah, o Reino Unido Aí eu precisa de tenho uma que ter segunda. Eu tenho que ter para a União Europeia e para o Reino Unido eu tenho que ter outro fulfillment, outro registro de imposto, outra declaração. Então, isso dá uma trabalheira, essa parte de imposto na Europa. É um processo bem chato, mas é um mercado muito importante. Então, não dá para ficar fora. Pô, muito bacana. E daí, mais ou menos quando aqui no Brasil vocês começaram a vender? Então, foi 2019? Oficialmente No mesmo. ano passado. O ano passado? 2022. Faz um ano agora, foi em agosto. Legal. E agora, então, os planos... vocês pensam em ter algum ponto físico assim dentro de uma loja, dentro de uma boutique? Ou a ideia é ser continuar 100% online? Acho que o modelo principal do negócio é o online, mas muita gente quer tocar no relógio, experimentar, né? Então, esse tangível tem até muito a ver com o analógico da marca. Então, a gente tem algumas parcerias em vista aí para poder viabilizar isso. No Brasil é mais fácil, né? Que a gente tem mais facilidade comercial para conseguir fazer isso. E aqui a gente está muito mais envolvido no mundo desse gentleman driver. Então, a gente é patrocinador de rallies, de raids de regularidade, de carros antigos. Então tem algumas collabs aí em andamento. Então aqui realmente tem um desenvolvimento da marca um pouco diferente. Eu acho que esse foi até interessante falar disso, porque isso é algo que eu não tenho lá fora, né? Porque lá fora eu sou uma micromarca, lá tem várias outras micromarcas, para você se destacar, vamos dizer assim, nesse networking é muito mais difícil. E isso é uma das coisas que o Henrique é muito bom, porque ele é muito do ramo dos automóveis e conhece muita gente. Então, nossa, o que tem de coisas que a gente já, entendeu, se juntou e pessoas que a gente conhece, tá falando até do Adonis, do artista plástico, tudo. Então, isso é muito interessante. Muita gente nos procura. Pô, queria fazer com vocês um negócio. Putz, queria muito mostrar esse produto. Assim, realmente o trabalho, vamos dizer assim, a rua no Brasil é muito diferente da rua lá fora. Uhum. E eu gosto muito, porque inclusive tem muito material que a gente cria aqui que eu posso usar lá fora também. Por exemplo, o nosso lifestyle. Outro dia, mês passado, a gente fez um pequeno passeio entre amigos com os carros. E foi o máximo, filmamos tudo. Então isso
a gente tem como usar esse material depois e tudo. E mostra bem o que a gente gosta. Assim, foi um passeio de carro antigo, pouca gente, fizemos aquela estrada dos Romeiros, amigos, com almoço chegando lá, no museu que tem lá. Foi super agradável e mostrou muito o que é, entendeu? É um lifestyle. É o lifestyle, é o propósito da marca, não é só uma marca, totalmente. Existem as pessoas por trás, a paixão por trás, não é só o produto, é o pacote completo. Isso eu acho que é uma das coisas que nem você falou, das mais interessantes da microbrand. Tipo, sabe, é mais do que simplesmente o produto. Sim. Meu, sensacional. Você tem mais alguma pergunta, Silvis? Cara, eu tenho mais uma, mas eu quero deixar pra ser a última, porque é uma polêmica. Eu queria Sempre saber, polêmica. um pouco além da marca, assim, mas falando sobre o universo dos relógios, eu não sei se foi ano passado, mas recentemente eu conheci o universo dos romages, não sei se é assim que fala, né? Sim. Queria saber o que vocês acham desse universo, porque acho que não é o caso, né, da Rui, obviamente, mas o que vocês pensam sobre isso? Que são os relógios que... As cópias. Então, você já manifestou uma opinião forte aí, né? Mas é exatamente isso. O nome é muito bonito, né? Homagem. Homagem é homenagem, né? Sim. Você vai lá, copia um produto e fala que é uma homenagem, parece esquisito. A gente faz uma homenagem ao Porsche 910, mas a gente não está copiando, né? Eu digo assim, o nosso, na verdade, é um tributo, a gente até fala que é uma palavra. O que eu acho disso? Eu acho assim, tem casos e casos, né? Quem está fazendo esse? Então, assim, não sei se você está colocando exatamente o caso do Moonswatch, é dele que você está lembrando. Não. Nossa, acho lindo o Moonswatch, que é então. mas aí é da SWAT com o Omega mesmo, não é? Que, na verdade, né, a Omega é da SWAT, né? Na verdade, eles são do mesmo grupo, né? Então, homenagem a eles próprios. E, aliás, é até engraçado, voltando à conversa... Só uma coisa, Silvio, a câmera fez um barulho ou foi impressão minha? Não, mas tá tudo bem. Tá, desculpa. Até o negócio É curioso a gente falando do quartzo, etc. Que o quartzo veio ao mercado na década de 70 e a indústria suíça de relógios se desesperou. Falou, vamos quebrar. Né? E realmente muitas quebraram. Mas aí veio a Swatch. Década de 80, começo da década de 80, veio a marca Swatch. Relógio a quartzo, bonito, coloridinho, de plástico, não sei o que lá. Fez um sucesso enorme. E compraram a Omega. Então, por exemplo, a Swatch é dona da Omega e de várias outras marcas, um grupo. Loucura, né? Mas eles ficaram grandes e ricos porque fizeram o relógio o Swatch. Mas aí a collab entre eles, na verdade, é uma collab dentro de casa mesmo, tá? Sim, Inclusive agora saiu o Blancpain também, né? Que é o Dive, a marca que também como a SWAT também eles fizeram? Não vi esse. 2 semanas atrás. Caraca. E também é uma marca deles, na verdade, é tudo dentro de casa, né, que eles fazem. Agora, eu até faço um desafio, para quem adora o Moonswatch, etc. Se você botar um Moonswatch, que é um crono como o nosso, e que lá fora tem preços mais ou menos semelhantes, comparação do produto, do Moonswatch, de qualidade, de bem feito, com o nosso, não tem comparação. O nosso é muito superior, é outro relógio, é outra qualidade. Então, assim, até gostaria que as pessoas analisassem. Tem muita gente aqui, tem gente que ainda está pagando aqui R$5.000 no Moonswatch, porque o amigo trouxe. Pô, não vale, hein? Não vale. Então, aliás, é uma coisa que a gente não falou até agora. Qual que é a faixa de preço que estão os RU? Essa aqui é a linha mais cara, que é esse que a gente chama de TPS. É um relógio de R$3.000. Isso aqui não está em mercado. Isso aqui estava no mercado na faixa de 2.550, já acabou, né? Como eu falei, isso aqui não existe mais. Vai vir a nova linha CHR. Vai ser mais caro, vai ser provavelmente junto com esse daqui. Então é uma faixa ali de R$2.500 a R$3.000. Sim, a gente tem alguns modelos que são interessantes. Inclusive esse aqui está à venda, só que ele não tem essa flash. Sim. 1.900. Certo, então tem alguns modelos de entrada, mas... Todos com 2 pulseiras e etc. Então, assim, na verdade vai de 1.900 a 3.000 neste momento, né? E quantos relógios que vocês já tiveram, já produziram, e quantos que tem hoje no catálogo? Quantidade de produção não, ou de modelos? De modelos. Eu posso abrir o site para ver? Enquanto você vai falando, eu vou ajuda a visualizar. Tem 12 da primeira leva, depois mais... 25. TPS. Eu ia chutar uns 22 relógios aí. E que estão agora no catálogo para vender? Agora no catálogo você vai ter... No Brasil, a gente está com falta, por exemplo, tem uma versão inclusive que não está aqui.
tá? Que é lindo, que vende muito bem. Também é um outro azul que a gente tem. Não está aqui para o Brasil, mas vai ter. Mas ele vai chegar. Mês que vem ele chega. Cerca de 5, 6 versões do TPS. Mais uns... O outro a gente tem. Eu acho que tem uns 10 relógios. 10, tá. Esse Aqui. por acaso é o best-seller ou não? Esse o best-seller. especificamente. Porque quando eu vi, assim... Cara, achei esse aqui lindo, obviamente, todos são lindos. Mas esse aqui eu falo assim, cara, esse azul É o best-seller. e essa pulseira, meu... É o best-seller. Mas esse aqui vende muito no Brasil. O Full Black também. Mas é engraçado Isso porque é amarelo. muitas vezes os produtos que são best-seller, eles... Posso estar falando besteira aí, vocês me corrigem. Mas geralmente eles são uma coisa mais básica, porque é mais fácil de agradar a grande maioria das pessoas. E esse daqui, ele é muito diferenciado com essa cor. Ele não é diferente. básico, né? Ele é diferente. Refinado. Ele é refinado. Então vocês conseguiram alcançar um produto que ele tem uma diferenciação muito forte de uma coisa mais básica e agrada a maioria das pessoas. Não, sem dúvida. Existe uma coisa muito forte na relojoaria, um movimento de alguns anos para cá, com a cor azul. Então, assim, tem muito... Inclusive, assim, tudo que eu lanço... É até engraçado, quando a gente lança um novo relógio, você precisa ter a sua versão azul, entendeu? Você precisa ter a sua versão panda. Vocês sabem o que é panda? Essa é outra coisa que a gente vai falar. Este é um versão panda. Ah, é um panda! Porque ele é claro com os 3 negócios. Então é como se fosse um ursinho panda. Sim, Isso é um apelido dado no mundo da relojoaria, tá? Sim, Não sou sim, eu que sim, inventei. sim. Lá fora... Esse daqui, quando então, você- também seria um panda. Esse é um panda. Esse não é bem um panda, mas ele é, né? Por causa da posição do subdive. tá, então, entendi. Teria que ser um negócio assim. Então tem que ser deitado ali para Tem que ser ser. panda. Então, mas Sim, o cara que vai o falar que princípio esse aqui é um é panda. parecido. Sim. Então, assim, este é uma versão que a gente chama de panda. Então, assim, muito difícil você não lançar uma nova linha e você não incluir pelo menos um azul, pelo menos um panda. Entendi. Entendeu? E resto o azul não precisa ser, pode ser um azul mais diferente como esse. Pode ser vários azuis, Tá. mas eu digo assim, ter um azul é importante. A gente tem outro azul ainda nesta linha aqui, que é o que eu falei que terminou. Ah, o que acabou, É o que entendi. acabou, mas vai ter. Não é que acabou. Sim, Acabou lá sim, fora sim. também e ele ainda está dentro dele. Este aqui vai atingir as 1000 unidades logo. Então esse vai acabar. Esse não vai ser mais feito. Ainda tem, mas este relógio eu acho que vai nossa acabar. senhora, bonito, que é só com Esse a... mesmo. Deixa eu ver. Tem algum nome específico? Eu penso que é apelido para todos agora. Ah, não. A gente chama de bezel, né? O azul, você diz? Não, que é só o Areola. mostrador, areola, é isso? É o bezel, né? O que a gente bezel. fala. Ah, tá, o bezel. E o centro dele é escovado. Que nesse caso aqui seria essa parte preta, então, né? Sim. Tá. Quero fazer... Você tem mais uma, Silvio? Eu posso soltar a polêmica? Você, não, você ia tenho. sobre. Você tem Eu vou guardar para talvez seja a mesma que eu vou Mas você falar. não falou do É Romad. impossível ser a E mesma. eu não acho que eu não respondi, Tá. eu respondi no Então final. vamos lá. Então, assim, depende de quem está fazendo para quem. Tá, Entendeu? Então, por exemplo, a Omega vai lá e faz um Romad de um próprio modelo deles da década de 60. Eu acho maravilhoso, é deles, é autêntico, né, a própria casa fazendo. Eu não copio nenhum modelo específico, mas eu sou um cara que me inspiro em modelos lá atrás, né? Mas eu não posso dizer que eu sou Romad porque eu não estou Sim. homenageando nenhum relógio específico. Tá? Agora, tem os caras que fazem esse monte de relógio e aí copia na cara dura, assim, né? Aí é outra história, né? Tá. Aí eu já acho que perde a sua autenticidade, Tá, vamos dizer, entendi. perde a sua... Já é um relógio que não tem uma personalidade própria, já é uma cópia. Sim. Já é né? Então aí é ruim. Mas se a própria marca tá fazendo a sua... Aí é outra história, né? Aí... E os relógios Respeitável. digitais? O que vocês acham? Isso, Smartwatch. O Silvio está criticando meu smartwatch aqui. Bom, smartwatch... Cara, seria... Assim, tem 2 pontos aí, né? Aliás, uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter falado, eu não sei se a gente está estourando o Não, tempo, não, mas pode acho que é importante falar realmente o que é o relógio hoje, o que é o relógio, o que era o relógio lá para trás. Tá. Então, até a década de 60, 70, relógios, 80, porque a gente ainda não tinha celular, não tinha nada, eram, vamos dizer assim... Instrumento. São instrumentos, são coisas, são utilitários, né? São coisas que você precisava ter. Muito ao contrário de hoje, que você tem o celular ou você tem um smartwatch. O smartwatch nada mais é do que um complemento do seu celular. Ele é muito mais do que um relógio, né? A gente sabe disso. Hoje o relógio é um acessório fashion.
É um acessório de moda. É um acessório... O acessório, quando a gente fala um acessório de moda, é meio depreciativo, né? Personalidade. Exatamente. Então, assim, as pessoas se Estética, vestem muito parecidas. Hoje em dia, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Acho que a moda hoje é muito mais democrática, popular, e as pessoas usam muito mais... E às vezes não se vestem mais, né? Hoje em dia estão saindo de tênis e tudo. O relógio, ele... Pelo menos ele é esse acessório, é a joia do homem, e eu acho que é uma perfeita definição, porque é a joia do homem. Então o cara, todo mundo se veste camiseta branca, calça caque, tudo no... E o cara pelo menos vai ter um relógio diferente, e ele fala, oh, tu não vai olhar, putz, mas é micromarca, e não é um relógio qualquer, então você vê que faz a diferença. É realmente o teu acessório para se diferenciar. O cara pode estar numa reunião de negócios, todo mundo vestido muito igual, né? Um terno impecável e tal. Sim. E o relógio vai ser até o quebra-gelo. Às vezes o outro cara gosta de relógio também, pergunta. Aí ele tem a historinha para contar do relógio dele. Sem dúvida. E sabe o que é mais engraçado? E assim, quando veio esse movimento do quartzo, que a gente fala, né? A onda do quartzo que veio, e as grandes marcas suíças falam, ferrou. E se você olhar hoje, as grandes marcas suíças nunca estiveram tão fortes, tão poderosas, Rolex, Ômega, tudo, tão importantes. Você vai no aeroporto, só tem loja de relógios, é um mercado gigante, né? E você fala, mas é um item desnecessário. Por quê? Quanta gente não me falou isso? Você vai montar um negócio de relógio? Quem é que usa relógio? Sabe? Meu irmão tipo fala coisa. isso, cara. Mas não é verdade. Nunca se vendeu. Não posso dizer que nunca se vendeu tanto relógio, porque antigamente todo mundo tinha. Hoje talvez. Mas nunca o relógio foi tão cultuado como hoje. Hoje o relógio é o que você falou, os valores explodiram, tem todas essas marcas, as marcas, o que não estão trazendo de marcas antigas que morreram lá para trás e estão ressuscitando. A própria Blancpain, que é essa que é o relógio de mergulho, né? Que fez o collab agora, que tem a collab com a Swatch, a Blancpain é uma marca que estava meio morta, é uma marca que era década de 40, 50, 60. Uma marca que morreu na década de 80, 90, muito pouca gente sabe. Olha, a Blancpain é uma das principais marcas da Ômega. Uma marca super... Entendeu? Assim, o relógio hoje tem uma significância muito diferente do que era lá fora, mas muito maior. Hoje é um grande acessório de moda, hoje é uma joia. Sabe? Mudou bastante. A utilidade é outra. Não, e até pelo fato de não ser mais uma coisa necessária, se torna um diferencial. Sim. Porque no momento... Porque, por exemplo, um celular não é um diferencial porque todo mundo tem, todo mundo precisa. Mas o relógio, isso aí é uma coisa que me ocorreu agora. Como não é todo mundo que precisa usar, se você usa, cara, você está tendo uma declaração de estilo, uma extensão de personalidade. Então se torna, eu acho que mais uma coisa exclusiva. Mais importante. Ele é mais apreciado hoje em dia do que era um relógio, entendeu? Antigamente o relógio era um acessório Era uma coisa necessário. Hoje é um acessório... O cara que compra, ele dá muito mais valor ao relógio que ele comprou hoje do que o cara que comprava um relógio há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Eu gostei muito dessa E reflexão. É muito em diferente. relação às smartwatches, então? Que aí você construiu ali. Eu acho Eu queria fazer também E eu vou até falar, observação. eu não compro um smartwatch porque eu tenho até medo de comprar, porque vai que eu gosto. Entendeu? Então, assim, tô fazendo uma brincadeira, mas assim, eu acho que é inevitável, porque a gente vai daqui a pouco ter chip dentro da cabeça. Isso é uma verdade. Então, assim, o smartwatch é a primeira onda do Dos wearable, wearables, né? Dos wearables. Então, não tem como ir contra. Eu conheço muita gente que tem Apple Watch, mas tem um Who, que é o relógio que ele vai usar para sair à noite. Sim. Que é usar o que ele... Ou para a hora da desconexão, né? Você não quer saber de notificação, de ter que ter carregado a bateria. É a fuga, o relógio é um pouco a fuga mesmo. É a fuga do... O Henrique até falou, a fuga do digital. Você vai para o mundo analógico. Então, tem um pouco isso. Eu conheço gente que fala, puta, eu não aguento esse troço ficar tocando. Eu deixo o negócio fim de semana e boto um Who, porque eu vou agora curtir o estilo da coisa e não tá conectado. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum. Acho que é um caminho sem volta. Legal. O smartwatch. Ele rouba o mercado do relógio. Não está muito comprovado. Ele vende muito pra caramba e tal. Ele tenta roubar o mundo do relógio. Então, por exemplo, a Tag Heuer, ela tem, né, o smartwatch dela, né, que você troca a telinha, tudo, mas não
não é... Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que esse negócio que você falou do homage da marca para a mesma marca e de mercado que não rouba mercado é o que eu penso. Porque, por exemplo, esse aqui é o Summit da Montblanc. E eu me sinto tipo isso. Você colocou uma coisa que eu não tinha pensado. É um homage da própria Montblanc para Montblanc. Sim. Porque eu tenho aqui 2, 3 mostradores deles que eu acho lindos. Mas eu tenho vontade de ter eles. Mas um dia eu gostaria de ter, e eu quero ter, tipo, isso não exclui a vontade, é que eu sei que, né, é um outro tipo de investimento, Sim, né, sim. mas por enquanto eu tenho uma homagem da Montblanc com a Montblanc, e isso no momento me satisfaz, mas eu gostaria de ter, a versão automática dele, Claro, então eu claro. acho que são concorrentes, o smartwatch e necessariamente os relógios, né. E você vê que até te provocou a querer ter esse, Sim. te provoca a querer ter o outro, apesar de ser extremamente uma futilidade, mas é um prazer. Mas que eu quero. Sim, porque vivemos de futilidades também, né? Ninguém, né? As Então, pequenas assim, paixões, são, exato. são os mimos, são as coisas que a gente gosta. Se Sim, não sim. tiver essas coisas, a gente, né? Sensacional. É uma... Posso soltar Pode, agora pode, a só. polêmica? Essa aí Reparei. Não é tão polêmica, mas eu acho que é você que vai acabar respondendo. Eu reparei que você falou anos 60, anos 70, pensando em lançar um modelo anos 50 e anos 80. Porque eu acho o design dos anos 80 muito esquisito. E eu falo com um monte de pessoa. Eu vejo os carros dos anos 80, aquelas coisas retas, as roupas, mullets. Cara, eu acho o design dos anos 80 uma coisa muito esquisita. E pra roupa também. Pra tudo, cara. Uma coisa meio oversize, sei lá. Eu não gosto dos anos 80 como um todo de design. E eu queria saber se vocês gostam e se vocês pensam em ter alguma coisa nos 80, Tá. pra quem curte. Eu acho assim. Você quer, Pode responder primeiro. eu acho assim. Primeiro tem uma coisa que é muito importante, inclusive no mundo do colecionismo, a gente fala muito sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Meu pai, que fez a coleção dele de carros, ele fez a coleção baseada nos carros que ele gostava quando ele era garoto. E ele olhava e falava assim, puta, não posso ter esse carro, um dia eu quero ter esse carro. Por exemplo, ele tem DKV, o carro da década de 60. Esses carros, hoje em dia, ninguém muito quer mais. Porque o cara de hoje, vamos supor, o cara hoje que pode comprar carro antigo, vamos supor que tenha seus 50 anos de idade, tá, né? O cara quer comprar um carro antigo, ele não quer comprar um carro da década de 60, ele quer comprar o carro da década de 80, 90. Porque quando é o Gol GTI, por isso que o Gol GTI hoje vale R$200 mil um bom, né? As coisas que acontecem, apesar de não ser um carro raro. As pessoas vão atrás da... Então, assim, existe uma cadeia do tempo, né? Ele vai trazendo, vai se movendo dessa onda. Ela vai É andando. uma média móvel. É uma digamos. média móvel, ela vai Está completando puxando. próximo de 30 anos, que é o considerado, pelo menos nos carros antigos, o colecionável, né? 20 Ah, é anos tri- é o neocolecionável. Tá. 30 anos é o colecionável, É. entendi. E assim, indo um pouco nessa linha. Então, por exemplo, talvez a década de 80 ainda esteja para ser consolidada como algo icônico. Ela ainda está em transformação. Apesar de que eu acho que ela já está se consolidando bastante. Eu lembro de não muito tempo atrás, todo mundo olhar a década de 70 e falar, não existe nada mais cafona no mundo. Sério? E hoje a década de 70 virou, Nossa, e já faz um tempo, né? De uns 10, 15 anos para cá, já é uma grande referência. Tô falando de roupa até. Sim. Acho que a grande... Arquitetura. exatamente, a década de 70 foi muito criticada, porque ela foi muito exagerada, né? Com cores e tudo e tal. E hoje ela é extremamente respeitada, copiada, né? A década de 80 ainda não ganhou esse espaço que você está colocando. Mas, por exemplo, para carro já começou a pegar muito. Nossa, Tem mas muito aqueles carro que já carros está quadrados. pegando nos anos 80. As Mercedes, BMW, década de 80, já Meu muito Deus, valor. eu tenho vontade de chorar, Pois é, cara, quando eu pois vejo é. aqueles negócios, cara. Então, assim, é difícil falar se a década de 80 vai ter uma Entendi. importância como teve a de 60. A 60 foi muito transformadora, né? Porque o mundo mudou muito na década de 60, assim. O mundo era muito mais conservador na década de 50. 60 veio todo esse movimento, né? Inglaterra, e Beatles, e etc. E cores, e drogas. Então, tudo isso fez modificar muito o mundo, né? Com relação aos anos 60, de liberdades, etc. Anos 70...
também já entrou, então, acho que se consolidou. Anos 80 talvez não tenha se consolidado para muitas coisas. Mas, por exemplo, no mundo do carro já se consolidou. Mas e pra vocês, particularmente? Anos 80 mexe o coração de vocês ou não mexe? Olha, eu vou te falar que este novo CHR que eu vou fazer, que está sendo feito, provavelmente ele se adequa muito mais à década de 80 do que à de 70. Então, assim, eu acho até que é possível que a gente coloque esta... Então, esses daqui, anos 70, foram esses três, a gente até tinha mostrado aqui. São esses três aqui, muito anos 70. Anos 70 foi aquela década exagerada. Eu até falo que esse aqui é um relógio mais cafajeste, sabe? É uma coisa mais... inclusive, ó, esse aqui a gente não chegou a tirar. Olha essa pulseira aqui. Isso aqui era uma pulseira muito automobilística, furada. Uma coisa meio cafajestão, né? Uma coisa meio... Muito bom. Adorei essa, velho. O design cafajeste, eu amei. Mas é legal, porque o cara quer se vestir cafajeste. Pô, hoje eu quero sair cafajeste. Bota um negócio... Eu digo, eu tô sendo irônico aqui, né? Uma coisa engraçada, mas é muito anos 70. Anos 80 não. Anos 80 já foi assim. Até no mundo do carro já é um encontro muito mais... um design mais limpo, mais redondo, você tem muita coisa redonda nos anos 80. O próximo relógio desta linha, para mim, vai ser muito mais anos 80 do que anos 70. Sensacional, eu estou animado para ver esse novo modelo Vai ser aí, legal, ver vai se ser bem legal. começa a mudar a minha opinião sobre os anos 80 e eu vou começar a respeitar mais, porque esse teu argumento de que quem assim... tava na juventude nos anos 80, tem esse sentimento nostálgico. Eu gostei. Mas olha, o Henrique não falou dos anos 80. O que você acha? No mundo dos carros eu percebo muito essa busca pelos anos 80, tem uma valorização grande, principalmente porque você começa a ter aquelas referências. Fala um modelo aí pra eu dar um Google. Anos 80? Anos 80, o BMW M3 dos anos 80, ou a Mercedes 190e. M3. 190 é um ótimo exemplo. A questão é, a indústria de filmes foi muito forte nessa época. Então você tem muita referência. O cara, aquele carro daquele filme. Então, assim, é um quadradão diferente. Pô, é bonito, sabe? Velho. Caraca, talvez não seja a beleza mais óbvia, mas aquela beleza, o cara que gosta, ele fica vidrado naquilo. São traços muito retos, né? E na questão dos carros, tem um fator a mais, que era um período que as importações eram proibidas no Brasil. Então você não tinha... Tiveram vários carros que de meados dos anos 70 até 1990 não tinham acesso. Então tinha um gostinho a mais, entendi. Tinha exclusividade, a raridade. Então nos carros tem muita força. Nos relógios, eu já acompanhei algumas micromarcas que estão fazendo uma alusão para esses primeiros relógios digitais. Pessoalmente, eu acho que nunca vai ter essa força do que tem o 60 e 70. É verdade, o 80 tinha uns digitais. E vou dizer exatamente por isso que talvez até no mundo do relógio, nos 80, não tenha sido algo tão marcante, porque você entrou no mundo dos digitais muito mais fortemente. Agora, eu vou te dar um exemplo do que é forte nos 80 até hoje. E voltando muito na moda, música. Sim. Hoje em dia você vê muita gente naquele tecladinho mais simples. Isso é tudo anos 80. E hoje tá com força pra caramba. Então, assim, isso é uma das coisas dos anos 80 que pegou. Mas aquele mullet, os caras estão falando que ele vai voltar. Ai, meu Deus, cara, é uma tristeza, mas pensa cara. como um movimento cultural, final da Guerra Fria. Então, assim, eu sou dos anos 80 e eu acho que tem muita força ali, mas, assim, na estética, pro relógio, não sei. A arquitetura, ainda mais brasileira, anos 80 foi horrível. É pesada, né, cara? Eu acho meio... tem Caraca. esse concreto muito forte. Não mas, meu? Também teve lá na década, mas 80 foi uma... Tem muita coisa infeliz da década de 80 mesmo. Muita coisa que... Meu, sensacional. Senhores, olha, o papo, mano, voou, cara. Nem sei quanto tempo passou, ainda deve estar um tempasso aqui. Porque foi demais, cara. Foi uma aula de relógios. Adorei. Eu anotei um monte de coisa aqui para depois eu pesquisar mais sobre dial, Mecha Quartz. Adorei o Mecha Quartz. Mecha Quartz é legal, né? Mecha Quartz. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês aqui por virem aqui falar
sobre esse universo das microbands, da RU, dos relógios, sabe, do design, porque no fim das contas o design se conecta, carro, tudo. Movimentos, né, que você tem, que vão além de cada item específico. E também falar sobre empreendedorismo, achei muito interessante, tudo que vocês falaram aí sobre a questão de China, Hong Kong, não sei o quê. E parabenizar vocês pela RU, porque, cara, é muito legal, eu fico super feliz quando eu vejo, assim, uma marca brasileira nova que tem, assim, a brasileira barra, né, internacional, mas feita por brasileiros. Não tem problema. Feita, nascida por brasileiros, é. que tem, tipo assim, uma alma, uma filosofia, entendeu? Porque eu acho que é diferente quando, sabe, a paixão do criador, eu não sei explicar. Acho que é uma coisa meio intangível, mas, sabe, se sente que é uma coisa única que vem da paixão de vocês, não Tem é? alma, né? Tem alma, exatamente, tem alma. É um produto com alma, então eu acho muito legal. E realmente, cara, parabéns por todo o projeto, desde o design até o capricho com... Vocês estavam falando dos mecanismos, né? Movimento aqui, não sei o quê. E é isso, parabéns. Eu queria agradecer também o Silver, sempre um prazer gravar com você. Valeu pela Ruth e a Bárbara, sempre ajudando no backstage ali, e passo a bola para vocês fazerem as considerações finais aí. Não, obrigado pela oportunidade, nossa. Nós que temos que agradecer a vocês e assim, eu acho interessante as pessoas entenderem muito o que é realmente a micromarca. Então, assim, é constante. As pessoas, mas por este valor eu compro. Não, meu amigo, você não está comprando é muito diferente. A qualidade é superior, sim. Em comparação com muitos relógios que tem por aí, a gente tenta fazer realmente o melhor possível para entregar um produto de alta qualidade, com exclusividade e com estilo melhor, entendeu? Quem já não está cansado de ter aqueles mesmos modelos da Seiko, isso aqui é algo diferente. Então, assim, as pessoas precisam parar de pensar que ele pode comprar mais barato, não sei o que lá. Você pode comprar mais... Que legal você poder agora ter. E eu falo por todas as micromarcas, não estou falando da rua, estou falando o seguinte. Que bom que hoje você tem no mercado um monte de opção de micromarcas de relógios que você vai se identificar, fazer uma coleção de... Lá fora é muito normal, o pessoal é colecionador de micromarcas. Então o cara tem 20 relógios diferentes. Então, assim, a micromarca ela veio para adicionar, ela não veio para competir com aquele relógio, ela veio adicionar, é mais opção, é uma coisa exclusiva, um design exclusivo, uma coisa que realmente tem muito mais capricho e tem que ser visto desse jeito, e não do jeito, o cara olhando, puta, mas por esse preço, com este movimento, eu consigo... Esquece, cara, esquece, não é isso. E é sair do óbvio também, né? Entender um negócio que tem toda uma história aqui, que tem essas ótimas referências... Então, eu acho que tem muito desse lifestyle. Então, o comprador do RU, ele é diferenciado, ele tem uma atenção diferente para estética e para referência. E então, queria agradecer para vocês aí e estar aberto aí para próximas conversas, para aprofundar em alguns outros temas. Foi muito bom. Bora nessa, Legal. faremos falar de carros, a gente também pode ficar aqui falando de carro assim. Desde que não seja nos 80. Silvis. É isso aí. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Obrigado aí a todos os inscritos aí. Um grande abraço e até o próximo Moda Masculina Podcast.